Bom dia a todos. Hoje, 14 de novembro do ano 2024, às 8 horas e 9 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Agreste Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. As boas-vindas aqui à doutora Marta Daniele, em substituição ao desembargador Saraiva Sobrinho, que se encontra de férias. Seja bem-vinda, doutora Marta. Bom dia aos advogados, servidores, doutor Ricardo Procópio, doutora Naide, aqui conosco. Então, todos, meu bom dia. Com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Todos concordam em aprová-la? Aprovada. Expediente algum? Excelência. Ofício 011-2024, Natal, 7 de novembro de 2024. A excelentíssima senhora desembargadora Berenice Capuchu, agradecendo a moção de congratulações em virtude da sua escolha ao cargo de vice-presidente deste Tribunal de Contas, deste Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Somente. Obrigado. Ordem administrativa, indicações e propostas. Eu tenho uma proposta de uma moção de congratulações em face da comenda que o Raimundo Fernandes, que hoje está sendo entregue ao magistrado Cícero Macedo e aos desembargadores Cláudio Santos, Saraiva Sobrinho e a desembargadora Sandra Lali. Todos de acordo. É uma comenda em homenagem aos 35 anos da nossa Constituição Estadual e que estará agora às 9 horas na Assembleia Legislativa acontecendo a solenidade. Doutora Marta, concorda? Sim, senhor presidente. O Ricardo já se antecipou, então, aprovada a unanimidade. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Doutora Marta Daniele. Não tenho, senhor presidente. Doutor Ricardo Procópio. Presidente, só me acostar aos votos de boas-vindas à doutora Marta, estimada colega colega de concurso e amiga de magistratura e da vida. Perfeito. Doutora Naide, alguma observação, alguma manifestação? Bom dia a todos. Não, sem comunicações. Obrigado. Então, na ordem jurisdicional, temos aqui, já de imediato, o comunicado, não sei se o advogado está presente, o habeas corpus 815108, dígito 67, ano 2024, em que é paciente Ismar Diógenes Gugel Júnior, tem registrado a minha suspeição e não teve aqui a presença de um juiz convocado. Então, a Secretaria da Câmara está providenciando e provavelmente não acontecerá a sessão híbrida na próxima terça-feira, ficará para a sessão não por conta do evento do DMF junto com o GMF, em que eu já havia me comprometido a participar e aí a não ser, até o final da sessão, não sei como é que a gente pode, porque lá é às 9 horas, então poderíamos abrir aqui às 8, julgar somente os habeas corpus, né? Em especial tem esse que já vem da sessão passada. Né? Vamos combinar, tentar entrar em contato com o desembargador Saraiva, para a gente, já vai ser a presidência dele. E aí a gente comunica até o final da sessão, tá bom? Então este não mesa. Primeiro, então, aqui com pedido de sustentação oral, é o apelo criminal número 11.2560, dígito 35, ano 2014. Origem, juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Mossoró, apelante apelado Ministério Público, apelante apelado Maria Isabel Araújo Montenegro, advogado Dr. Olavo Hamilton, apelante apelado José Nicodemos Holanda Montenegro, advogado Dr. Américo Bento de Oliveira, apelado Sérgio Freire Costa, representado aqui pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, apelado Raimundo Eugênio Batista Chaves, advogada doutora Thalita Barbosa de Queiroz. Eu sou o relator, revisor, o desembargador Ricardo Procópio, processo sem mesa. Ministério Público tem interesse em manifestação oral? Não tem. Então, com a palavra, doutor Olavo Hamilton, por até 15 minutos. Bom dia. Senhor presidente, antes, por favor, uma questão de ordem. Eu assumi esse processo há pouco tempo
É a primeira vez que eu me manifesto nos autos e eu gostaria de informar que a apelante Isabel Montenegro, ela reúne as condições objetivas e tem interesse no acordo de não persecução penal. Eu sei que o requerimento para baixar em diligência e ir para o Ministério Público ele foi feito agora, em cima da hora, mas também tenho receio de não fazê-lo agora, em algum momento se entenda que eu deveria ter feito na primeira vez que me manifestasse nos autos. Seria, né, uma questão, assim, compreendo, própria do apelo. Então, como questão de ordem colocada, eu rejeito enquanto relator e questiono dos pares. Pois não? Vossa Excelência submete como preliminar. Não, aí eu vou ouvir a manifestação oral. Sim. E no meu voto eu Entendi. com relação à questão de ordem, eu rejeito. Acompanhe, Vossa Excelência. Igualmente, presidente. Acompanho. Então, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Senhor presidente, é sempre uma honra estar nessa Câmara essa Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também o desembargador e a desembargadora Marta Daniele, a nobre representante do Ministério Público. Bem, eu serei bastante breve. Em sede preliminar, senhor presidente, eu suscito, como já havia falado, o interesse que tem a apelante Isabel Montenegro em realizar o acordo de não persecução penal. Essa é a primeira vez que eu me manifesto nos autos, então entendi por bem fazer o requerimento nesse momento. Ela reúne todas as condições objetivas e subjetivas, pelo que a defesa requer que seja o processo baixado em diligência para que vá ao Ministério Público, para que entenda se há ou não essa necessidade ou interesse de se realizar o acordo de não persecução penal. Já partindo para o mérito, senhor presidente, o que nós temos aqui é uma situação bastante peculiar. Isabel Montenegro, ela foi vereadora em Mossoró e se instaurou uma operação para cobrir várias situações na Câmara dos Vereadores, Câmara Municipal de Mossoró, e que uma das investigações dizia respeito aos gastos relativos à verba de gabinete. Na própria sentença de primeiro grau, o magistrado entende que das muitas acusações que foram realizadas, quase todas diziam respeito apenas a uma falta de organização, a despesas que teriam sido realizadas e não comprovadas, porque não eram acompanhadas de notas fiscais, mas que de alguma forma se poderia perceber que eram despesas realizadas. À exceção de uma situação que o magistrado pontua, de um corréu que afirmou não haver prestado serviço. E a partir desse depoimento do corréu, prestado no Ministério Público, sem a presença de advogado, depoimento esse que não foi repetido em juízo, houve a condenação da então vereadora Isabel Montenegro, ora apelante. Bem, o que nós temos a dizer a partir desses fatos são duas situações. Primeiro, a situação marcada pelo magistrado de que diria respeito a apenas uma situação de reprovação de contas ou de algum tipo de punição no Tribunal de Contas do Estado, ou mesmo de uma improbidade administrativa, permanece também nesse caso onde houve a condenação criminal. Por dois motivos. Primeiro, porque essa prova colhida exclusivamente no Ministério Público, sem a presença de advogado, não repetida em juízo e não corroborada em juízo, ela não é suficiente a um decreto condenatório. Segundo, ainda que fosse para alguma pessoa, nós não teríamos necessariamente a prova da participação da vereadora Isabel Montenegro nesse específico caso. E nós não podemos condenar ninguém com base em responsabilidade objetiva, sem a presença do dolo. Então, por isso, senhor presidente, é que a defesa requer, preliminarmente, que o processo seja baixado para realização de acordo de não persecução penal e, no mérito, a absolvição da apelante Isabel Montenegro. Muito obrigado. Na tribuna, essa matéria do acordo de não persecução penal, ela não foi trazida nas razões recursais. Então eu não conheço desta matéria agora trazida na tribuna.
o meu voto disponibilizado, bastante extenso, e a ementa também. Eu vou tentar aqui fazer uma leitura ainda resumida da ementa, mas fico aberto aqui ao debate. Penal e processual penal, apelação do Ministério Público, que tem a pretensão da condenação da acusada Maria Isabel Araújo Montenegro por peculata apropriação, conduta descrita no item 4A da denúncia, impossibilidade, conjunto probatório insuficiente para comprovar a existência do elemento subjetivo da conduta, irregularidade administrativa e malversação dos recursos públicos, pleito de condenação dos acusados Maria Isabel, Raimundo Eugênio e Sérgio Freire da Costa por peculato desvio em razão de aluguéis fraudulentos de veículos automotores, condutas descritas nos itens 4B e 4C da denúncia, que eu também não estou dando provimento, conjunto probatório frágil e nebuloso, dolo genérico, não configuração do imprescindível elemento subjetivo doloso para a configuração dos delitos, incidência do princípio indúbio pro réu, insuficiência probatória caracterizada, artigo 386, inciso 7 do CPP, caráter de última rátio do direito penal, sancionador, precedência do STF, STJ e desta Corte Criminal, manutenção da sentença no que pertine às absolvições. Desculpe. Pleito de reforma na primeira fase da dosimetria da pena, na parte que importou em juízo condenatório adestrita ao peculato. Pretensão de aplicação da fração de 1/8, considerando a variação entre a pena mínima e máxima do tipo penal para cada circunstância desfavorável, a fã que representa quase que praticamente o próprio quanto a menor abstrato, importando em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Impossibilidade, fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável calculada sobre a pena corporal mínima, usualmente empregada pelo STJ nos ilícitos de jair peculato. Recurso da acusação conhecido e integralmente desprovido. Prescrição retroativa suscitada ex officio. Matéria de ordem pública, artigo 61 do CPP e artigo 107.4 do CP, lapso prescricional que deve ser aferido para cada um dos crimes de forma isolada, desconsiderando-se o acréscimo advindo da continuidade delitiva e do concurso de crimes, artigo 119 do CP e súmula 497 do STF. Orientação uníssona do STJ, fatos tidos por delituosos que ocorreram anteriormente à entrada em vigor da Lei 12.234/2010, aplicando-se a redação antecedente dos parágrafos 1º e 2º do artigo 110 do CP, exame da prescrição punitiva retroativa da pena, em concreto, pelo colegiado recursal em razão do desprovimento do recurso ministerial, disposição legal, ensinamentos doutrinários e orientação jurisprudencial, reconhecimento da prescrição em favor de José Nicodemos Holanda Montenegro, apelante defensivo, e Raimundo Eugênio Batista Chaves, corréu não apelante, aplicação do efeito extensivo previsto no artigo 580 do CPP, identidade objetiva, declarando, após a perfectibilização do trânsito em julgado, a extinção da punibilidade para os mesmos, artigo 107, inciso 4 do CP e artigo 61 do CPP, restando prejudicado o exame dos pleitos formulados no apelo defensivo de José Nicodemos Holanda Montenegro, reconhecimento da prescrição em favor de Maria Isabel Araújo Montenegro, apelante defensiva, especificamente no que tange ao uso de documento falso, artigo 304 do CP, e as 7 figuras do peculato ocorridas entre janeiro e julho de 2016, declarando-se após a perfectibilização do trânsito em julgado a extinção da punibilidade pontual para a mesma, restando parcialmente prejudicado o seu apelo defensivo. O apelo defensivo de Maria Isabel Araújo Montenegro na parte remanescente, peculatos relativos aos meses compreendidos entre agosto e dezembro do ano de 2006. Pretensão de reconhecimento da nulidade dos depoimentos colhidos em sede investigatória sem a presença de advogado, inviabilidade, depoimentos prestados por acusados que não pertencem ao
presente feito, oitiva extrajudicial, que se deu na condição de testemunhas antes de figurarem como investigados, presunção de legalidade e veracidade do procedimento investigatório, ausência de indício mínimo apto a enfraquecer sua validade, juízo condenatório amparado nas demais provas coligidas aos autos, pretensão de nulidade sob a escusa de conflito de interesse entre réus por terem sido representados pelo mesmo defensor em subsistência, escolha livre do causídico, reivindicação provocada pela defesa que contraria sobremaneira o artigo 565 do CPP, importando em manifesto comportamento contraditório e eventual beneficiamento em prol da própria torpeza, ausência de demonstração de quaisquer prejuízos concretos, pleito absolutório quanto ao item 4b da denúncia, impossibilidade, autoria e materialidade comprovadas nos autos de forma suficiente a ensejar a condenação, dosimetria, pena base, culpabilidade, fundamento idôneo e em conformidade com o entendimento do STJ pela maior reprovabilidade da conduta de peculato cometido na condição de agente político, em caso exercício da vereança, condição de vereador. Manutenção da culpabilidade, circunstâncias do crime valoradas inadequadamente, denotada a figura do bis in idem, com o uso de elementos inerentes ao tipo penal, afastamento desta vetorial, aplicação da fração de 1/6 em razão da circunstância judicial desfavorável remanescente, culpabilidade, continuidade delitiva, peculato por 5 vezes, agosto a dezembro de 2006, aumento da pena, observando a fração de 1/3, súmula 659 do STJ, redimensionamento impositivo da sanção da apelante, recurso conhecido parcialmente e provido de forma parcial para readequar a pena de Maria Isabel Araújo Montenegro, ficando a mesma em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 14 dias multa em regime inicial semiaberto. Este é o meu voto de forma resumida. O revisor, desembargador Ricardo. Acompanhe Vossa Excelência. Doutora Marta Daniela. Igualmente, senhor presidente. Acompanho. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelência. Não há de que, doutor Olavo Milton. Na sequência, agravo em execução penal número 80.4753, deste 95, ano 2024. Agravante Cleiton Silvestre Faustino do Nascimento, advogada doutora Alcileide Marques dos Santos, agravado Ministério Público, relator, desembargador Ricardo Procópio, está em mesa? Em mesa, presidente. Doutora Alcileide, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Bom dia, Excelência, obrigado. Bom dia, Egresso Tribunal de Justiça, colega da Câmara Criminal, e nobres desembargadores e os serventuários aqui presentes, e os demais colegas também aqui presentes. Inclusive, tem uma portaria agora recente, né, referente ao indulto, que é o CNJ, ele estabeleceu para se manifestar referente aos indultos, né, dos quais os internos teriam direito. E aí, entramos com um pedido de indulto e foi negado na vara de execução penal com o seguinte fundamento, que existia uma presença de um crime hediondo, e o magistrado ele fundamentou no artigo 7º, inciso 2 e 8º, bem como também no artigo 11, né, parágrafo único do indulto. No entanto, Excelência, os crimes que ele relata que seriam impeditivos, eles não são impeditivos. Por quê? Porque à época que foi cometido, eles não eram hediondos. Eles só foram incluídos no rol de crimes hediondos no ano de 2020, com o advento do pacote anticrime, né? E também vale ressaltar que o que o artigo 11 diz, ele fala o seguinte, que não podem exceder a pena em abstrato de 5 anos. E o indulto que foi requisitado aqui,
ele, justamente, as penas eles não excedem nem de forma em abstrato, nem tampouco em forma em concreto, os 5 anos, como é previsto e verificado no decreto 11.302 de 2020, né? Bem, Excelência. E assim, mesmo que existisse, né, um crime impeditivo, esse pedido de indulto também caberia até como um outro pedido de indulto, que seria um indulto de pena terminativa. Haja vista que, no pedido de pena terminativa, ele teria que ter sido cumprido 1/4 da pena se a pena fosse em 8 anos, e 1/3 da pena se fosse em 6 anos, se tivesse o crime impeditivo, que não tem, né, esse crime impeditivo, porque não se trata de crimes hediondos. E se assim fosse, desses crimes que supostamente o magistrado de primeiro grau falou, que seria, faltaria só 1 ano e 10 meses para finalizar a pena desse crime supostamente impeditivo, o que se verifica que não é, porque os crimes que ele alega ser impeditivo, eles foram cometidos no ano de 2008 e 2014, e não tinha sido ainda incluído no rol de crimes hediondos. Diante de tudo que foi explanado no pedido de indulto, e foi demonstrado aqui também que ele não está no rol dos crimes impeditivos, que foi a fundamentação legal que o magistrado usou, né? Ele utilizou para indeferir, foi justamente isso, que ele estaria incluído, por ser delitos de roubo majorado, né, no rol de crimes hediondos. E também teria a previsão no artigo 11, né, do decreto, que ele estabelece os crimes impeditivos. Então, fica fácil de verificar que esses crimes eles não são impeditivos por não estarem no rol de crimes hediondos. Então, diante de tudo que foi explanado aqui, Vossa Excelência, a defesa pede provimento no indulto, né, com a extinção da punibilidade, que seja enviado para a vara de execução e retificada a guia. Temos que pedir para deferimento. Desembargador Ricardo, como vota Vossa Excelência? Pois não, presidente, agradeço pela franquia da palavra, saúdo a eminente advogada, doutora Alcileide Marques, que assomou a tribuna. Presidente, eu estou resumidamente conhecendo e negando provimento ao recurso, e para esclarecimento de Vossa Excelência e da doutora Marta, que compõe o quórum, para fixar resumidamente a questão, na verdade, o juiz da execução que indeferiu o pedido de indulto, ele valeu-se do inciso 2º do artigo 7º e do parágrafo único do artigo 11 do decreto 11.302, que é o decreto louvado no qual foi feito o pedido de indulto. Nós estamos a julgar um pedido de indulto de crime praticado com violência, grave ameaça à pessoa. Daí o óbice previsto no inciso 2º do artigo 7º. E foi feito com relação a crimes que propiciariam o indulto, em princípio, do ponto de vista objetivo, mas em cumprimento, em concurso com crimes impeditivos, no caso, o crime de roubo. E foi forte nesse argumento que o juiz da execução negou o pedido de indulto. A emenda está resumidamente assim posta: penal e processual penal, agravo em execução, recurso defensivo, decisão que negou o indulto natalino para os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, inviabilidade da reforma, ausência de requisitos para a concessão do indulto, cumprimento de pena por crime impeditivo, roubo majorado, concessão de indulto para crime não impeditivo inviabilizada, em razão, aí faço um parêntese, do disposto no parágrafo único do artigo 11 do decreto 11.302 de 2022, réu que deve cumprir primeiramente pena por delito impeditivo, conformidade com os artigos 7º e 11, parágrafo único do decreto 11.302 de 2022, precedente do STJ, recurso conhecido desprovido. O STJ já firmou no julgamento de precedente que está transcrito no voto já disponibilizado,
que não cabe a concessão de indulto por crime não impeditivo quando em cumprimento em concurso com crime impeditivo, e é o caso dos autos. Com base nesses fundamentos, presidente, doutora Marta, eu estou negando provimento ao recurso de agravo em execução. Doutora Marta Daniele, como vota, Vossa Excelência? Acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho. Como resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência... Obrigada, Excelência. Pois não. Eu não estou visualizando o voto, doutora Marta Daniele. Está conseguindo no 3? Está conseguindo registrar ou... Deixa eu ver aqui, peraí. O segundo vai fazer virtual. Esse número 2 vai fazer virtual ou está presencial? Ah, está presente. Então vou fazer o pregão e doutor Rubens, aguardar só o retorno aqui da bancada do desembargador Ricardo. O apelo criminal número 915634, diz 45 anos de 2022, a origem, juiz de direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelantes, Ministério Público e Letícia Romana Carvalho Vieira, advogado Dr. Rubens Matias de Souza Filho, apelada Natália Cabral Esteves, advogada doutora Maria da Conceição de Oliveira Assis. Eu sou o relator, revisor, desembargador Ricardo Procópio. Processo em mesa, doutor Rubens. Vossa Excelência pode ocupar a tribuna, é só aguardar o retorno aí, doutor Ricardo. Presidente, o número da pauta desse? É o número 2. Obrigada. Tem até 15 minutos, doutor Rubens. Bom dia, excelentíssimo presidente, desembargador Glauber Rego, relator, doutora Daniele, doutora Marta Daniele, desembargador Ricardo Procópio, doutora Nádia, e aos servidores e advogados que estão aqui presentes, meus sinceros cumprimentos. Excelência, trata-se de apelação criminal em que este causito está como assistente à acusação e em que a acusada foi condenada pelo delito de furto qualificado, pelo abuso de confiança, e de forma bem sucinta em relação aos fatos, narra a peça acusatória que, a partir de 17 de junho de 2022, a acusada passou a utilizar o cartão de crédito corporativo da empresa pela qual trabalhava, sem a devida autorização, e realizou várias compras pessoais em seu nome, subtraindo para si os recursos financeiros com abuso de confiança. E ao final da instrução processual, o magistrado a condenou uma pena definitiva de 3 anos e 4 meses, regime aberto, e substituiu por restritiva de direito. O assistente à acusação ele vai se insurgir alguns pontos. Primeiro, é pelo agravamento da reprimenda, o reconhecimento dos danos morais pelo ilícito praticado, a fixação do regime no semiaberto e a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Excelências, eu queria trazer aqui uma discussão doutrinária, inclusive jurídica, sobre a questão da atuação do assistente à acusação em relação, repito, à majoração da reprimenda. O assistente à acusação não está discutindo a questão fática, capitulação, desclassificação, não. O assistente à acusação sobe a esta tribuna para discutir tão somente a majoração da pena. Suscitou-se pela PGJ, inclusive pelo parecer da doutora Nádia, sobre o não conhecimento do apelo. Em relação ao não conhecimento do apelo, sobre o fundamento do que o artigo 271 ele trouxe os requisitos de atuação do assistente à acusação.
Essa interpretação restritiva do artigo 271 do Código de Processo Penal, ela não foi acolhida pelos tribunais superiores. Por que eu digo isso? O STF tem uma súmula 210 de mais de meio século em que ele já enfrentou essa matéria no sentido da atuação do assistente à acusação, em que ele diz o assistente do Ministério Público pode recorrer inclusivamente, extraordinariamente, na ação penal nos casos dos artigos 284, parágrafo 1º, e o artigo 298 do Código de Processo Penal. E depois dessa súmula 210 do STF, houve novamente o enfrentamento da matéria pelo próprio Supremo sobre a possibilidade do assistente à acusação atuar nos processos em que ele tenha o interesse de majorar a reprimenda. E o STF, no RHC 10.7714, de relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado pela primeira turma em 2011, o HC 97.261, de relatoria do Joaquim Barbosa, em 2011, o HC 102.085, da ministra Carmen Lúcia, o recurso extraordinário 47.218, de 1963, já vem permitindo a possibilidade do assistente à acusação atuar na situação de majoração da reprimenda. E o STJ não de forma diferente, não. O STJ, no agravo regimental, no ARESP 12.532.497, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgado agora em maio de 2024. O agravo regimental no RESP 1.895.520, do ministro Jesuíno Rissato, e até mesmo em recurso especial, todos eles recentes, 2024, 2023, 2017. Por que o STJ e o STF vêm nessa interpretação? Porque ele entende que o assistente à acusação ele não atua como um assistente simples, doutor Ricardo Procópio, mas de um assistente liticonsocial. Ele não é atrelado ao Ministério Público. Ele tem uma certa amplitude na sua atuação. Então, essa defesa entende, sim, que é possível o conhecimento do recurso, seja pela súmula 210 do STF, os precedentes do Supremo e os precedentes do STJ sobre o caso. Repito, majoração de reprimenda. O que é que a defesa pede? A defesa pede o reconhecimento da valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que o modus operandi em que foi desencadeado o crime, ele merece uma certa reprovabilidade. Por quê? Porque a acusada utilizou da internet para dificultar a sua localização. Ela fez inúmeras, com mais de 12 compras via internet, usando o cartão corporativo, usando a numeração e o código de segurança, para evitar ser rastreada. Inclusive, ela só conseguimos rastreá-la porque uma das compras foi destinada à sua residência. E detalhe, as compras em que ela fazia, a parte delas era destinada a uma terceira pessoa. Ou seja, existe uma outra pessoa também que participou da ação delitiva. Ou seja, o modus operandi, a circunstância que circunda o crime, merece uma reprovabilidade. Em relação à culpabilidade, também merece ser valorada negativamente. A acusada ela foi demitida em maio de 2022. Ela passou a realizar essas compras em junho de 2022. Só que quando ela foi demitida, ela foi contratada como freelance pela empresa. E por quê? Porque a dona da empresa pensou o seguinte: eu vou lhe demitir, mas para não deixar você desamparada, você vai atuar na minha empresa como freelance, na parte cerimonial, até você conseguir um novo emprego. Ou seja, houve uma preocupação em relação à acusada para ela não ficar desempregada sem qualquer tipo de dinheiro para sua subsistência. Mas mesmo com essa confiança, mesmo com essa questão de empenho
ela utilizou do cartão corporativo para fazer compras ilegais. Ou seja, merece sim uma reprovabilidade. E mais, nós estamos falando aqui de mais de 12 compras realizadas neste cartão, fora as tentativas que foram recusadas. Ou seja, essa circunstância judicial deve sim ser valorada negativamente. Em relação ao regime inicial, essa defesa entende que o regime inicial não deveria ser mais gravoso, não deveria ser o aberto. Porque nós estamos falando aqui de um modus operandi em que utilizou de uma internet, um meio de dificuldade para se encontrar o acusado. Foram mais de 12 compras em continuidade delitiva. Teve uma terceira pessoa beneficiada nessas compras e teve a questão da confiança em que foi depositada em relação à acusada. Então, a defesa entende que o regime deve ser considerado gravoso, inclusive com precedentes do STJ, que entende que, muito embora a pena fique abaixo ou inferior dos 4 anos, considerando o modus operandi e as circunstâncias judiciais do crime, é possível a fixação em um regime mais gravoso. Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, essa defesa entende que não é adequadamente recomendável, conforme o artigo 44, inciso 3º do Código Penal. Repito, pelas mesmas circunstâncias judiciais essas que deveriam ser valoradas negativamente, o modus operandi e o número, a quantidade de crimes em que foi realizados, que foram mais de 12 em continuidade delitiva. Em relação à fixação de danos morais, o magistrado Acó, ele disse que não haveria essa possibilidade porque não foi requerido na denúncia. Só que a defesa, no ID 1176-14-389, página 6, requereu a fixação dos danos morais antes da apresentação da resposta à acusação, dando oportunidade ao contraditório por parte da defesa. O magistrado disse que deveria ser pedido na denúncia. Repito, o assistente à acusação, ele não é assistente simples do Ministério Público. Ele é um assistente litisconsorcial. Inclusive, o próprio STJ, no recurso especial que foi citado aqui, ele deixa bem claro que, em que pese o entendimento contrário, quando o Ministério Público já se dá por satisfeito com a resposta jurisdicional obtida, não é a sua natureza de assistente simples, mas de assistente litisconsorcial. Se assim não fosse, não se admitiria de fato a interposição do recurso, porquanto o assistente simples como tal somente adere ao titular da ação. Ou seja, muito embora o Ministério Público não peça os danos morais, isso não impede do assistente à acusação fazê-lo. E sobre a possibilidade da fixação de danos morais, o próprio STJ, recentemente, de relatoria da ministra Tereza, ela julgou pela possibilidade dos danos morais no recurso especial 1.585.684 DF, em que a ministra Tereza de Assis Moura julgou pela possibilidade da fixação dos danos morais no momento da aprovação da sentença condenatória, e não tão somente a fixação de danos materiais. Ou seja, é uma matéria que já vem sendo pacificada nos tribunais superiores, inclusive a defesa, esse causito citou muitos precedentes, porque é uma matéria já bem debatida, seja a possibilidade do assistente à acusação recorrer, muito embora o Ministério Público não faça, ou faça de forma intempestiva, a fixação dos danos morais, dentre outras situações. É como encaminha a defesa, Excelência. De forma resumida, eu não estou conhecendo do recurso do Ministério Público por intempestividade. Os termos considerados para esta análise estão aí apontados em meu voto, e também não conheço do recurso do assistente da acusação por não se enquadrar em nenhuma das possibilidades previstas no artigo 271 do CPP, que, considerando o que diz a terceira seção do egrégio STJ, é taxativa. Então, eu não conheço
dos recursos. É o meu voto. O revisor, desembargador Ricardo Procópio. Eu, reafirmando o voto já registrado no sistema, acompanho Vossa Excelência. Doutora Marta Daniele. Igualmente, senhor presidente, acompanhando. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, tem aqui anotado já que é esse aqui tá online. O quinto na ordem cronológica é o apelo criminal número 80-3017, dígito 21. Apelante Francisco Cleiton Pereira de Lima, advogado doutora Ana Catarina Pereira da Silva, apelado Ministério Público, relatoria própria, revisor desembargador Ricardo Procópio. Doutora Ana Catarina, tá? Online, sim. Bom dia, excelências. Bom dia, Vossa Excelência tem até 15 minutos, processo em mesa. Ok. Bom dia a todos que estão presentes, senhores desembargadores, Ministério Público. Eu venho aqui aclamar aos senhores. Só um minuto. Eu venho aqui. Estão escutando? Oi. Oi. Estão escutando? Sim, sim. Pois não. Venho aqui aclamar os senhores para que seja dada uma oportunidade a um jovem que, segundo a classificação do entendimento do Ministério Público, ele praticou os crimes no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e parágrafo 2º A e I do Código Penal. Ou seja, excelência, um adolescente cujo não tem nenhum fator que desabone a sua conduta, ele foi condenado pelo crime de roubo, corrupção de menores, né? Ocorre que esse roubo, excelências, foi praticado para salvar a vida de sua mãe. E eu vejo da seguinte forma que nenhuma pessoa, hoje em dia, pratica um roubo, salve alguns casos, né, se não for em estrita necessidade. Não sei o entendimento dos senhores, mas esse roubo foi justamente no fato dele querer comprar uma medicação no qual o SUS não entregava a sua mãe já há algum tempo, e ela estava, inclusive, internada, necessitando dessa medicação. Apesar de tudo, a conduta dele é extremamente reprovável, isso é fato. Não logrou êxito o roubo, pelo fato de que a vítima recuperou todos os seus pertences, né? E o que me chamou mais atenção é que ele foi colocado como corrupção de menores, não por ele ter corrompido menores, mas sim pela idade que ele tem, né? No caso, em epígrafe, em comento, existe um outro adolescente no qual ele tem passagens pela polícia e que, infelizmente, no momento de fraqueza mental e emocional, ele foi chamado para cometer esse delito. Em relação ao crime em si, a vítima não sofreu nenhum tipo de dano físico, apenas o emocional, porque sabemos que existe. E também em relação à materialidade, né? No caso, ele foi pego com um simulacro e com um celular roxo, né? O que é que ocorre, excelência? A defesa vem no intuito de pedir aos senhores que dê uma segunda chance a esse adolescente. A defesa vem pedir a desclassificação do roubo majorado para o roubo simples. A defesa vem pedir que ele seja absorvido no crime de corrupção de menores, tendo em vista que ele não tem nenhuma agravante, a ficha dele é limpa. E, principalmente, excelência, ele voltou para a escola depois que saiu, quer dizer, ele já estudava, passou alguns meses longe da escola,
e ele hoje conseguiu um emprego e estuda. Então, a defesa vem pedir que os senhores dêem uma segunda oportunidade para esse jovem e não façam como foi feito, apesar de todas as circunstâncias, uma condenação pesadíssima que ele sofreu, no caso de 7 anos, 9 meses e 10 dias. É o que eu venho encarecidamente pedir aos senhores que revejam essa situação. Pode ser uma situação atípica ou não, mas que os jovens, por ser o futuro do nosso país, e dependendo das circunstâncias, com certeza merece uma segunda chance. Agradeço pela atenção e aguardo. Um bom dia. Perfeito. Após ouvir a defesa oral, eu vou suspender o julgamento e levar o processo em gabinete para reanalisar e me comprometo de trazê-lo na próxima sessão. Certo? Então, julgamento suspenso após a defesa oral. Agradeço, Excelência. Um bom dia. Bom dia. Na sequência, o número 7 da ordem cronológica é o habeas corpus número 81.3957, dígito 66, o ano 2024. Paciente Érica de Araújo de Souza, impetrante Daniel Rabelo, autoridade coatora, juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. A relatora, doutora Marta Daniele. Está em mesa, doutora Marta? Sim, Excelência. Processo em mesa. A defesa oral remota está na sala? Doutor Daniel, bom dia. Está nos ouvindo, doutor Daniel? Doutor Daniel? Tem algum outro com defesa oral? Esse é o último. Doutor Daniel, abra o áudio do senhor. Aqui está permitido. Está aberta a câmera e o microfone. Doutor Daniel. Doutor Daniel, é interessante que o senhor saia da sala e tente e entre novamente para que possa tentar resolver aí o problema. Enquanto isso, vamos... O senhor não tem microfone? Então, saia da sala, por favor, e entre novamente. Vamos continuar aqui com os demais. Quando o doutor Daniel resolver o problema, aí retomamos o julgamento. Tem um pedido de prioridade, de preferência, no número 8, na ordem cronológica, que é o habeas corpus número 8, habeas corpus número 81.4660, dígito 94, ano 2024. E neste caso eu sou o relator e o meu voto, resumidamente, é no sentido de denegar a ordem. A suposta prática do crime de milícia privada é um pleito de revogação da prisão preventiva. E eu, em harmonia com o parecer ministerial, eu conheço e denego a ordem do desembargador Ricardo Procópio. Acompanho, Vossa Excelência. Doutora Marta Daniele. Também, Excelência, acompanho. Está faltando aqui o voto, doutora Marta Daniele. Então, vamos agora na pauta virtual. Nós temos aqui... Deixa eu ver.
O 9 é da minha relatoria. Está faltando aqui o voto da doutora Marta Daniele. O 9, o 10, no 11, no 12, se tiver algum destaque, doutora Marta. No 10 tem um parecer oral. Já passo a palavra aqui ao Ministério Público, naquela sistemática daqueles dos que eventualmente demandem o parecer oral. Doutora Nádia, já tem a palavra. Certo. Nesse habeas corpus, um dos pedidos formulados é de nulidade parcial do inquérito policial. Acontece que a impetrante não trouxe a integralidade do inquérito, mas apenas partes dele. Deixou de trazer, portanto, a prova pré-constituída necessária à análise de tal pleito. Assim, tal pedido não deve ser conhecido, devendo ser conhecido quanto aos demais pleitos. E eu estou ratificando o meu voto, agora com maior robustez, acompanhado por doutora Naide. Senhor presidente, Pois não, eu já coloquei meu voto naqueles que o senhor mencionou, 10, 11, 12. 10, deixa eu ver. Tem um voto divergente meu no HC 14. Espera aí, vamos chegando lá, doutor Ricardo. No 11, 12, julgados à unanimidade. No 13, tem um impedimento aqui do desembargador Saraiva. Relatoria. Mas aí, nesse caso, a revisão seria... Foi feita a revisão? Já foi feita, não é isso? Então, eu estou acompanhando o relator, doutora Marta. É o 13. Excelência, acompanho também. Então, julgado à unanimidade. E aí faz o registro que aqui no sistema não pega. O 14. 14, vamos a ele aqui. 14 é o habeas corpus número 81, 5345, dígito 04, ano 2024, em que é paciente Wilka Suelda Menezes, impetrante, a Defensoria Pública, autoridade 14, juiz da 4ª Vara Criminal de Mossoró. Doutora Marta Daniele é a relatora. Vossa Excelência tem a palavra, porque tem um destaque aqui do desembargador Ricardo. Eu observei agora esse destaque e a ementa está assim consignada. Constitucional e processual penal, habeas corpus, crime de dano contra o patrimônio público, artigo 163, inciso 3º do Código Penal, rogo pela abertura de incidente de insanidade, ausência de laudo indicativo da comorbidade psíquica da paciente, o CID, inexistência de dúvida razoável acerca da rigidez psicológica da inculpada, da acusada, livre convencimento motivado do julgador, estrita observância ao preceito da imediatidade do juízo de origem, constrangimento ilegal, não vislumbrado, ordem conhecida e denegada. Então, o voto está sendo conduzido pela não abertura desse incidente e pela conformação com a decisão judicial que coloca que não foi minimamente comprovada essa enfermidade psíquica de modo a suscitar a abertura desse incidente. E eu estou encaminhando nesse sentido. Desembargador Ricardo, na ordem seria o meu voto na sequência, mas Vossa Excelência fez o destaque, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Muito bem, presidente. Eu não estou nem abrindo o voto aqui, mas o que... Se clicar no nome aí... não, tranquilo. Mas eu acho que o argumento ele é bem pontual. Eu acho que, salvo hipóteses, casos raríssimos, na medida em que alguém que está sendo acusado de crime suscita alguma fragilidade mental, alguma fragilidade anímica, quando isso veementemente seja demonstrado o contrário, não se admitiria a instauração do incidente. Eu, com todo respeito ao argumento, acho que não se justifica não instaurar o incidente
pelo só fato de não haver um laudo qualificado dizendo o que se quer, porque, na verdade, o que se quer com laudo é que ele diga o que se quer com o incidente. Então, penso que melhor seja instaurar o incidente. Acho que há indícios, não sei se veementes, mas há indícios de que há algum transtorno de personalidade na paciente por 2 motivos. Pelo tipo de medicação que a paciente faz uso e pela própria conduta de agressão ao patrimônio, porque não é algo muito corriqueiro que pessoas normais danifiquem o patrimônio público por uma simples contrariedade. Então, eu acho que esse fato em si já sinaliza para algum transtorno de personalidade, o que só poderá ser apurado, o que só poderá ser certificado a partir da instauração do incidente. Evidentemente que está bem fundamentado o voto da eminente relatora, mas eu não penso que o livre convencimento motivado seja argumento bastante para infirmar a necessidade do incidente, porque no caso aí o livre convencimento motivado é o livre convencimento motivado de um leigo com relação à matéria. Que matéria? A matéria da averiguação sobre a rigidez mental ou não da paciente. Então, é com base nesses argumentos, presidente, sem mais, o voto é bem singelo, que eu penso que seja de bom tom que se instaure o incidente como um direito subjetivo da acusada, que se afirma, através de seu representante, com algum transtorno, com algum distúrbio que possa justificar ou minimizar a própria responsabilidade pelo acontecido. É assim que estou votando, presidente, pedindo vênia, evidentemente, a eminente relatora. Eu vou pedir vista dos autos e proclamo o resultado parcial após o voto da relatora conhecendo e denegando a ordem e o voto do desembargador Ricardo Procópio conhecendo e concedendo. Pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. Na sequência, o número 15, relatoria do desembargador da desembargadora Marta Daniele, eu estou acompanhando, julgada a unanimidade. Sim. Excelência, esse 15, eu indago a senhora redatora se foi aquele que foi solicitado. Foi solicitado? O adiamento. Não. Emerson Adson Filgueira de Lima, o 15? Sim. Então, adiado. A relatora deferiu. Sim. Então, o 15 adiado, 16, relatoria própria. Neste caso, está faltando o voto doutora Marta Daniele. 16. 16 no 17, 18... Não, 19... Está faltando o meu, estou acompanhando aqui. Algum destaque, doutora Marta, nestes que eu mencionei? Não, excelência, inclusive, já votei. Já votou. Aí, no 16, 17, resta agora o 18. Certo. Do 20 ao 25, relatoria do desembargador Ricardo. Algum destaque? Não. Da minha parte, não há. Do relator. Algum destaque nestes? Do 20 ao 25? Eu estou acompanhando Vossa Excelência. São processos simples, agravo em habeas corpus. Exatamente. Eu estou acompanhando Vossa Excelência, doutora Marta, do 20 ao 25. Acompanho, Excelência. Estou registrando. Então, julgados à unanimidade. Então, resta somente o número 7, que é o habeas corpus em que tem a defesa oral do doutor Daniel Rebelo. Está na sala? Contra, Excelência. Doutor Daniel, já foi feito o pregão do habeas corpus, do processo. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos para a sua defesa oral.
Acesso ao senhor em outro dispositivo. Pode falar, doutor Daniel. Consegue me ouvir? Agora sim. Senhores desembargadores. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos, doutor Eu Daniel. estava aqui falando, mas minha voz não saía do microfone, aí eu não conseguia. Eu não conseguia mostrar a mensagem. Então, eu usei o chat para poder me comunicar. Está nos ouvindo, doutor Daniel? Estou ouvindo perfeitamente, desembargador. Pronto, já foi feito o pregão do processo sem mesa, dito pela relatora, doutora Marta Daniele, e Vossa Excelência tem até 10 minutos para sua defesa oral. Serei bem breve nessa defesa. O objeto desse habeas corpus é prisão preventiva pelo crime de lavagem de dinheiro. O que acontece? No decreto prisional, a gente observa que a minha cliente ela foi presa por conta exclusiva da manutenção da ordem pública, garantia da ordem pública. Não teve nenhuma outra causa inerente ao decreto prisional, não está tentando corromper testemunha, tampouco está tentando inibir a instrução criminal. Então, nesse caso, foi unicamente pela garantia da ordem pública. O que acontece? Observando que a cliente, observando que a paciente, a senhora Érica, é ré primária, de bons antecedentes, nunca foi presa anteriormente. Essa é a primeira infração penal da qual ela é acusada. A gente percebe que, pelo delito, pela pena mínima, ela seria condenada, no mínimo legal, ou um pouquinho mais que isso, mas não ultrapassaria o montante que ensejaria regime fechado, ou seja, ela está encarcerada, sendo que se ela for condenada eventualmente, ela seria solta para cumprimento num outro regime, mais benéfico. Portanto, não tem justificativa o decreto prisional nesse caso, não tem. E outra coisa, outra situação que é interessante também nesse caso, ela tem sofrido enfermidades, tem sofrido com relação a isso e não tem tido um atendimento digno. A gente tem, inclusive, juntado isso nos autos. Né? Podem verificar, se for o caso. Então, o que acontece? Ela não tem tido isso, daí também pode ensejar no agravamento do quadro de saúde dela. Daí a gente vê o perículo em mora. Fumus boniuris, qual que é? Ela vai, se condenada eventualmente, ela iria cumprir essa pena num regime mais benéfico, uma vez que o crime de lavagem de dinheiro não se inclui na lista dos crimes hediondos, não se inclui na lista do rol da 8072, ou seja, não iria para o regime inicial fechado. São essas minhas palavras, senhores desembargadores. São essas as minhas palavras nessa sessão. Muito obrigado pela oportunidade. Doutora Marta Daniele, como vota Vossa Excelência? Excelência, a ementa está, sim, consignada. Constitucional e processual penal, habeas corpus, lavagem de capitais, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.613, 98, excesso de prazo, feito complexo e com denúncia já oferecida, desídia inocorrente, regularidade da marcha procedimental, descabimento do pleito revogatório da preventiva, segregação lastreada na garantia da ordem pública e contumácia delitiva, contemporaneidade vislumbrada, condições pessoais por si só, inaptas ao desfazimento da cautelar, ausência de elementos a amparar sua conversão em medida diversa, as do artigo 319 do CPP, constrangimento ilegal não evidenciado, precedente desta Corte, ordem conhecida e denegada, e é como encaminho o meu voto. Eu acompanho a relatora, desembargador Ricardo Procópio. Também acompanho. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado, que demande algum destaque? Não, presidente. Então,
todos julgados, à exceção daqueles que tiveram pedido de vista ou foram retirados de mesa. E aí eu declaro encerrada a ordem jurisdicional, reabro a ordem administrativa, porque tenho aqui uma notícia de que foi nomeado lá o doutor Daniel Maia para o Tribunal Regional Eleitoral, né? Então eu proponho uma moção de congratulações. Não só aprovo, presidente, como antes de Vossa Excelência dar a palavra, eu me associo à proposição. Subscrevo. E subscreve, não é isso, doutora Marta, de acordo? Igualmente subscrevo, Excelência. Então subscreve também, doutora Marta. Então, no caso aqui, presidente, ambos somos do TRE. Doutora Marta também é juíza do TRE, verdade, suplente. tá lá também. Então, uma proposição conjunta, né? Moção de congratulações aí para o doutor Daniel Maia. O Ministério Público se associa à proposição formulada. Eu tenho ainda, né, na ordem administrativa, essa questão da sessão da próxima semana, que estou tentando aqui falar com o desembargador Saraiva Sobrinho. Dia 26 de novembro. Não teríamos a sessão da próxima semana, em razão daquilo que já disse, que tinha um compromisso. Eu sou o supervisor do GMF. E o supervisor do DMF, que é o Departamento Nacional, que é o desembargador Lanfred, vai estar em Natal participando do evento que eu já tinha me comprometido de participar. Então, é extremamente deselegante não estar presente. Então, teríamos o adiamento, a não realização da sessão na próxima semana, e aí a sessão que seria na semana seguinte, dia 28, seria antecipada para o dia 26, terça-feira, desembargador Ricardo. Pode ser? Doutora Marta vai estar... É só antecipar, porque como não teremos na doutora Naide algum problema? Pronto, o desembargador Saraiva está concordando. A senhora vai ter processos vinculados. Sim, aí pensando justamente nisso, me convém avisar que dia 26 estarei de férias. Aliás, eu agora me lembrei, eu renunciei esse dia de férias e estarei julgando na terceira Câmara. Não sei se vai haver uma colidência de horários de pauta. Mas lá vai estar a manhã inteira, porque dia 26 a pauta aqui vai ser extensa, então o horário que a senhora... Pronto, então podemos combinar assim. O horário que tiver... Para não retardar e viabilizar o julgamento. Perfeito. Então fica para o dia 26. E agora podemos encerrar a sessão, não é isso? Então declaro encerrada a presente sessão.